Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. É uma alegria ter você aqui hoje. Eu sou Maciel Farias e hoje vamos meditar sobre uma das declarações mais poderosas de Jesus, a missão que ele confiou à sua igreja e a promessa da sua presença constante até o fim dos tempos. Hoje nós vamos falar sobre o ID de Deus. E hoje vivemos em uma época marcada por incertezas, mudanças rápidas e desafios espirituais. No entanto, em meio a todas estas realidades, existe uma certeza que sustenta a fé do povo de Deus. Cristo ressuscitou, reina com toda a autoridade e continua presente ao lado daquele que o segue. Essas verdades não apenas fortalecem a nossa esperança, mas também dá sentido à missão que recebemos. E eu e você somos portadores de uma mensagem que tem o poder de transformar vidas, libertar das trevas e dar sentido para quem não consegue enxergar a beleza e a vida que há ao lado de Jesus, o Cristo de Deus, que morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. João 3, versículo 16 e 17. Por isso, o meu convite a você é que você assista a este vídeo até o final, para que Deus fale ao seu coração. Por isso, vem comigo. Depois da vinheta e antes de prosseguirmos, eu quero convidar a você a se inscrever aqui no canal Vocacionados, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Cada interação sua ajuda para que esta mensagem alcance mais pessoas com a esperança do Evangelho. E ao compartilhar este conteúdo, você participa da missão de levar a palavra de Deus a corações que precisam de direção, consolo e salvação. E assim já começa a participar do ID de Deus. Mas antes, eu desejo orar com você neste momento. Você ora comigo? Pai amado que estás nos céus, muito obrigado, Deus, pela vida. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para pregar o teu evangelho. O teu ID é para que este evangelho do reino seja pregado a todo mundo em nossa geração e para que pessoas, nações, tribos e línguas possam ouvir a tua mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem que não há outro Deus, nem no céu nem na terra, pela qual há salvação. Só tu, Deus, o Deus dos céus, o Deus criador, o Deus mantenedor, é o único que salva. E é esta mensagem que precisamos pregar com intrepidez. E para isso, precisamos e clamamos porção dobrada do teu Santo Espírito. Também clamamos perdão pelos nossos pecados. Também clamamos pela proteção dos teus santos anjos. E clamamos, Deus, para sermos teus trabalhadores em tua seara e sermos fiéis à tua verdade. Nos capacita para esta tarefa. Nos ajuda e nos livra do mal. Nós estamos te orando por estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Siga orando e peça a Deus para fazer parte desta grande comissão. E a grande comissão que foi dada por Jesus a seus discípulos diz exatamente assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. A grande comissão, registrada em Mateus capítulo 28, nasceu de um cenário extraordinário, a saber, a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de vencer a morte e sair triunfante do sepulcro, o Senhor apareceu aos seus discípulos e recebe deles a adoração. E esta adoração não era um simples gesto de respeito, mas o reconhecimento da sua divindade e sabedoria. Então Jesus declarou: recebi toda a autoridade no céu e na terra. Isso está em Mateus 28, 18. A palavra toda que aparece aqui repetidamente neste texto revela uma verdade fundamental. Não existe área da criação que esteja fora do domínio de Cristo. O mesmo Deus que criou os céus e a terra agora envia os seus discípulos ao mundo sustentados por sua autoridade absoluta. E como afirmou o teólogo John Stott, a missão cristã não repousa sobre a capacidade da igreja, mas sobre a autoridade do Cristo ressuscitado. E essa autoridade universal fundamenta a missão universal. Jesus ordena, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Observe que o foco aqui não está em formar admiradores, seguidores de líderes humanos ou membros de uma instituição específica. O objetivo é conduzir pessoas a Cristo.
Você e eu somos instrumentos que apontam para o Salvador. E assim como o farol não chama a atenção para si mesmo, mas para o porto seguro, a igreja existe para direcionar homens e mulheres a Jesus. Lembrando que a igreja de Deus é você e sou eu. E o Evangelho não nos convida a construir o nosso próprio reino, mas a participar da expansão do reino de Deus. Neste contexto, o batismo assume um significado profundamente espiritual. Mais do que um rito religioso, ele simboliza o início de uma nova vida em Cristo Jesus. E assim como Deus trouxe ordem ao caos da criação, ele também realiza uma nova criação no coração daqueles que se entregam ao Senhor. E o apóstolo Paulo vai descrever esta realidade ao afirmar que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Então, o batismo aponta para esta transformação interior e também para a esperança futura de novos céus e nova terra. Ele é um testemunho público de que pertencemos a Cristo e que aguardamos o seu glorioso retorno. Entretanto, a missão não depende apenas daquilo que fazemos, mas também da maneira como vivemos. É por isso que o apóstolo Pedro dedica parte da sua primeira carta a ensinar como os cristãos devem se preparar para testemunhar ao mundo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele escreveu: "Finalmente, todos vocês tenham uma só maneira de pensar. Sejam compassivos, amem-se como irmãos e tenham coração bondoso e atitude humilde." É por isso que, antes de falar ao mundo sobre Cristo, a igreja precisa refletir o caráter de Cristo em seus relacionamentos. Lembrando mais uma vez que a igreja é você e sou eu. É por isso também que a unidade entre os irmãos vai funcionar como uma vitrine da graça divina. Quando existe amor genuíno, compaixão e humildade, o evangelho se torna visível e não dá para se esconder um evangelho tão poderoso. E o apóstolo Pedro continuou ensinando que os seguidores de Jesus não devem retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, eles são chamados a responder com bênção, graça e mansidão. Essa postura contrasta profundamente com os valores predominantes da sociedade atual. O mundo frequentemente ensina vingança, orgulho e autopromoção. Do outro lado, Cristo ensina perdão, humildade e serviço. E o Evangelho tem o poder de criar pessoas capazes de enfrentar a hostilidade sem reproduzir a hostilidade. Essa é uma das evidências mais poderosas da transformação operada pelo Deus Espírito Santo. Pedro também orienta os cristãos a estarem sempre preparados para explicar a razão da esperança que possuem, mas fazê-lo de modo amável e respeitoso. Depois leia 1 Pedro 3, verso 15. E essa combinação entre convicção e mansidão é essencial. Isso porque a verdade nunca deve ser separada do amor e a nossa defesa da fé não deve ser marcada pela arrogância, mas pela humildade de quem conhece a graça que recebeu do céu. E assim, o testemunho cristão mais eficaz não nasce de debates vencidos, mas de vidas transformadas que refletem a beleza de Cristo. E assim, quando eu e você enfrentamos oposição, incompreensão ou sofrimento por causa da fé, Pedro vai nos lembrar do exemplo supremo de Jesus. Cristo sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, e embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores para conduzi-los a Deus. 1 Pedro 3, verso 18. O sofrimento de Cristo não foi derrota, mas o caminho para a nossa vitória. Sua cruz tornou-se a ponte entre Deus e a humanidade, e a sua ressurreição confirmou o seu triunfo eterno. Por isso é que os cristãos podem perseverar mesmo diante das dificuldades, sabendo que seguem o Salvador, que venceu o pecado, a morte e todo o poder das trevas. A grande comissão vai terminar com uma promessa que continua ecoando através dos séculos. A Bíblia diz: "E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos séculos." Aleluia! Isso está em Mateus 28, verso 20. Esta declaração transforma completamente a maneira como enxergamos a missão. Não caminhamos sozinhos, não anunciamos o Evangelho apenas com os nossos recursos, não enfrentamos os desafios da vida sem auxílio. O próprio Cristo prometeu a sua presença constante. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, e continua assim, acompanhando o seu povo em cada etapa da nossa jornada. E que esta verdade fortaleça o seu coração hoje.
Jesus ressuscitou, recebeu toda a autoridade e permanece presente ao lado daqueles que o seguem. A sua missão continua, a sua graça continua e a sua promessa permanece inabalável. Que possamos viver em unidade, amar como Cristo amou e anunciar a sua esperança ao mundo com fidelidade e coragem. Afinal de contas, aquele que nos enviou também prometeu estar conosco até o dia glorioso em que o veremos face a face. Eu estou esperando por este dia e eu espero que você também. Esta é a nossa missão, mas também há uma outra missão que você e eu fazemos parte, pois você e eu somos participantes da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura, orando uns pelos outros e abençoando todas as famílias da terra. Por isso, leia sua Bíblia, ore sempre, até amanhã e que Deus nos abençoe.